morte do Kalil, tá? Na página 327, ela diz assim, ó: eu falei a verdade, fiz tudo o que deveria fazer, mas não foi o suficiente. A morte de Kalil não foi horrível o bastante para ser considerada crime. Mas a droga e a vida dele, ele foi um ser humano que anda e fala. Minha família, tinha amigos, tinha sonhos, nada disso importou. Ele era só um bandido que merecia morrer. Carros buzinam ao nosso redor, motoristas gritam a decisão para o resto do bairro. Alguns adolescentes da minha idade sabem e sobem em carros e gritam: justiça para Kalil, justiça para Kalil. Essa é a questão. A justiça para Kalil muitas vezes é a justiça que não é feita para muitas crianças, indivíduos, frutos de uma sociedade de insegurança pública em que a violência ela é impregnada nas ações dos indivíduos que habitam essa. Foi esse? Não vou cair no chão, pelo menos agora. Eu também sou brincalhão, mas brincadeira tem hora. Lá fora, no meu Rio, cada vez mais gente chora e cada vez mais gente boa tem vontade de ir embora. O Gabriel Pensador questiona que sociedade é essa, e ele tem essa fala final que diz que quando o menor é visto como infrator, quando o menor é visualizado como isso, ele fatalmente vai viver isso. É como se fosse um determinismo social impregnado nas ações humanas, e é uma lógica que vai se reproduzindo no processo do julgamento do policial. Ele é inocentado, né? E em Ódio que Você Semeia tem uma fala que vai ser colocada para ser publicada, né, audivelmente durante o processo que está correndo, e quando tem a decisão da corte, em que as pessoas ficam reproduzindo em Gardenhausen: justiça para Kalil, foda-se a polícia, vindo direto do submundo, um jovem preto se ferrou porque eu sou marrom. Esse trecho aqui dessa expressão, tá? Usando palavras de baixo calão por vezes e mostrando esse ódio que é semeado desde criança ao desenvolvimento. Ódio que vai ser visualizado em muitas ações aqui no Brasil sociais e que deve ser combatido. É o ódio contra a polícia, é o ódio contra o negro, é o ódio contra a mulher, é o ódio contra o indígena, né? Então, hoje a gente está falando mais numa perspectiva racial, mas todos nós somos alvos ou algozes e reprodutores ou sofredores de algum tipo de expressão de ódio, e isso tem que acabar, isso tem que lutar. As vozes, elas têm que ser mais fortes por igualdade. Martin Luther King, quando fala que o que mais assusta ele não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então nós precisamos lutar para que esse ódio que é incutido em mim e em você não seja reproduzido por mim e por você nas nossas ações. A gente não pode achar natural militares, tá? Que literalmente atingiram um homem negro com sua família dentro do carro, indo para um festejo no Rio de Janeiro, ser fuzilado por 80 tiros em janeiro de 2019. Isso não pode ser visto como um acidente. Isso não é um acidente. E eu não posso achar isso só quando isso me atingir minha família, porque o outro é uma representação de quem eu sou e do que eu vivo, né? Então, Kalil pode ser cada um jovem, amigo seu, meu, ou eu e você. Esse homem que foi alvejado com 80 tiros mostra esse racismo institucional. 70% das vítimas em ações policiais são negras. E isso eu não posso achar que é natural. Foi confundido com o bandido, mas ele estava com a família. E isso eu não posso ver como algo, tá? Natural e que a gente acha que não tem resquícios lá no período. Footsteps.
and they coming closer and closer. That's me coming to bring you home. 5 jovens foram acusados nos Estados Unidos de violentarem uma mulher branca, né? E eles foram condenados, mesmo contrariando provas e indícios. Mas por que eles foram condenados e ficaram cerca de 20 anos presos? Tá? Perderam a juventude, a dignidade, o respeito entre os familiares, entre eles. Por quê? Porque eles eram negros. E aí a gente vai perceber que o Khalil foi condenado porque ele era negro, condenado à morte. Essa é uma história ficcional, aparentemente, mas muito verossímil, representando muitos jovens. Essa história dos olhos que condenam não é ficção, é realidade, né? E a gente vai perceber que muitos indivíduos, como fala a 13ª emenda, são inocentes e foram aprisionados simplesmente porque o olho que condenou era um olho racista. Basquiat, maiores pintores, tá? Que a gente pode ter nessa sociedade pós-moderna, ele tinha uma característica única de produzir uma arte extremamente perturbadora, né? Dessa deformação, desse conjunto de cores que eram muito fortes, rabiscos misturando esse grafite com desenho, com rabiscos que pareciam até infantis, mas eram extremamente elucidadores de uma impregnação racista que ele mesmo sofreu. E ele diz assim, a maioria dos jovens reis tem suas cabeças cortadas. Isso quer dizer, e a gente pode entender de várias formas, os jovens brancos, que são considerados reis, tá? Podem ter a cabeça cortada exatamente por práticas que são questionáveis, ou os jovens negros, que reis são, né, exorcizados e há um genocídio. Eu lembro muito do trecho em que diz que antes lá no navio negreiro Castro Alves diz assim, antes, né, heróis mosqueados de tribos, hoje míseros escravos. E ele chega a dizer que esses escravos não têm nem ar, nem luz, nem razão, e chega a dizer que nem são livres para morrer. Oh, Senhor Deus dos desgraçados, dizem em voz, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror diante dos céus. Eu faria essa mesma pergunta hoje aos céus, tanto genocídio de pessoas negras nesse mundo que a gente está vendo. Davis, integrante dos Panteras Negras, viva até hoje, ela diz, e ela é uma das maiores ativistas raciais e feministas do movimento negro de mulheres. Ela diz que não basta a gente ser contra, a gente precisa ser anti. O que a gente não pode tolerar é o racismo. O que a gente não pode tolerar são práticas de preconceito, de discriminação, de desigualdade. Até quando isso não vai nos indignar? Até quando um jovem assassinado por brutalidade, seja ele branco ou negro, até quando um inocente, seja ela mulher, seja ela uma mulher negra ou branca, independente de etnia, de crença, de raça, né, de condição social, de prática, de ação, vão ser condenados à morte num país de extrema violência como o nosso. Por isso que a Angela, né, Andy Thomas, ela traz para nós uma fala muito pertinente, que a inspira, inclusive, a mostrar essa caracterização ficcional de uma história que é verossímil. Esse é o problema. Nós deixamos as pessoas dizerem coisas, e elas dizem tanto que se torna uma coisa natural para elas e normal para nós. Qual é o sentido de ter voz se você vai ficar em silêncio nos momentos que não deveria? É isso que essa autora faz. Tem um protagonismo racial, um protagonismo feminino ao defender questões, né, de combate ao racismo, de um ativismo pela democracia racial no Brasil, no país dela, no mundo. Nós não nascemos racistas.
Se não nascemos racistas, esse racismo tem que ser combatido e tem que ser, tá, exorcizado do ensino às crianças. Por isso que Leandro Carnal fala tanto, né? Se eu quero interromper a cadeia do ódio, eu preciso parar de ensiná-lo às crianças. Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? Isso tem que ser combatido. Crianças caracterizando de forma maniqueísta o bem e o mal na cor negra, o bem na cor branca. E eu quero aproveitar, inclusive a fala de uma das crianças. Por que a boneca branca ela é do bem? E ela fala porque ela é clara e tem os olhos azuis. Olha o que aí está, finaliza na página 371. Era uma vez um garoto de olhos castanhos e covinhas. Eu o amava e o chamava de Calil. O mundo o chamava de bandido. Ele viveu, mas não por tempo suficiente. E pelo resto da minha vida, vou me lembrar de como ele morreu. Conto de fadas? Não. Mas não vou desistir de um final melhor. Por isso, eu e você, nós, não podemos desistir de um Brasil melhor, de sermos pessoas melhores, de um mundo justo, igualitário, virtuoso, em que trate todo e qualquer ser humano com dignidade, com respeito. E eu termino essa aula, né, e que na verdade eu vejo muito mais como um bate-papo reflexivo sobre aquilo que a gente tem que viver enquanto seres humanos. A literatura, ela tem que me ajudar a perceber quem eu sou, a agir e intervir dentro de uma sociedade e a ter a ideia de que eu e você podemos sim mudar o mundo para melhor quando passarmos a mudar a nós mesmos diante de uma condição, né, de voz, de não silenciar aquilo que nós temos que lutar. E eu vejo que todas as vezes que um Calil morre, muitos se levantam, né? Por quê? Porque eu ainda acredito que uma sociedade ela pode construir ideologias mais fortes de paz, de amor. E aí eu finalizo essa explanação. Não vamos semear o ódio, vamos reconhecê-lo, vamos percebê-lo, vamos combatê-lo, vamos lutar por meio da linguagem do amor. Até mais.